Fala galera do Papo Cabeça, o assunto de hoje é stand-up comedy, você sabe o que é? Então, nosso entrevistado de hoje, além de radialista, ele também é ator. Ele atuou no longa Estômago, que foi gravado aqui mesmo em Curitiba. Ele também é um dos criadores do Santa Comédia. Eu converso agora com o humorista paranaense Marcos Zene. E aí, Inês, tudo bem? Beleza? Tranquilo? E aí, galera? Então, Marcos, para começar, curitibano é mal-humorado mesmo? Ou ele só ri de piada inteligente? Não, eu acho que o curitibano, antes de mais nada, ele é reservado. Acho que é da nossa formação da etnia polonesa, alemã, né? A gente tem essa coisa do respeitar muito o espaço do próximo, não querer atrapalhar. Mas eu acho que o curitibano se diverte muito, ri, gosta de piada boa. Ele tem, obviamente, um crivo um pouquinho acima, no sentido de, se não é engraçado, ele não ri nem por amizade. Isso é legal. Então, com o surgimento aí, ou né, agora o Ibope que está ganhando aí o stand-up comedy no Brasil, tá vindo muita gente, creio que está vindo muita gente boa e também muita gente ruim. Quem que você destacaria assim como promessa hoje assim do stand-up comedy no Curitiba e no Brasil? Olha, eu digo assim, eu gosto muito dele, é um grande amigo meu, também é do Santa Comédia, é um menino que está há um ano fazendo stand-up só, que é o Afonso Padilha, acho que é uma grande promessa no stand-up comedy. Murilo Couto, que é do Agora é Tarde, do Danilo Gentili, também é um cara muito bom, que veio do Belém do Pará, fez Malhação, que é uma marca escura na vida dele, uma marca afrodescendente na vida dele, para não dar processo. E agora também está mostrando muito no stand-up comedy. E tem uma galera em Curitiba, tem o Pedro Lemos, tem o Thiago Souza, gente muito boa e um trabalho muito legal. E assim, tem muitos comediantes que foram se envolver em polêmicas por causa de algumas opiniões. Qual a diferença entre ser politicamente correto e o bom senso que o comediante deve ter? Eu acho assim, que quando você está no palco, você sendo comediante, você já está praticando o politicamente correto. A gente brinca muito com as coisas. Eu, com certeza está falando do Rafinha em relação à piada do estupro. Não somente o Rafinha, teve o Danilo também se envolveu. Danilo, mas eu acho que essa polêmica, dentro de um espetáculo, ou do que fala, ou deixa de falar, você não pode levar isso com apologia a fazer tais coisas. Marcelo Marrom, que é um grande humorista negro, ele destrói. Ele fala, porque eu sou negão por causa disso, não sei o que lá, e nem por isso ele está desmerecendo uma parte da população brasileira. Eu acho que o politicamente correto, ele é bom, mas o Brasil vive um excesso do politicamente correto. Nada se pode, nada se deve falar, tem que se tomar cuidado com tudo. A função do humorista é realmente falar, entendeu? E jogar crítica e às vezes até jogar uma indignação para que as pessoas possam desenvolver isso. Eu acho que é exagerado, eu acho que é falar demais. Claro que o humor, ele tem um ponto de bom senso. Eu acho que assim, por exemplo, você não pode falar e nem fazer uma piada de quem não pode se defender de você. Eu vou dar um exemplo que eu até discordei deles, são meus amigos, que é o pessoal do Comédia MTV, o Paulinho, o Capela, a Dinê, que quando fizeram a Casa dos Autistas, né? É engraçado? É. Só que eles mexeram com uma parcela da população que ela não pode se defender. Ela não tem como chegar e falar assim, pô, eu não gostei dessa piada, eu acho que você está falando coisas que não são legais. Diferente da piada do Rafinha, por exemplo, do estupro, que as mulheres foram contra ele, puderam se defender e assim mesmo incitar uma discussão na sociedade brasileira. Depois daquela piada do Rafinha, em vários momentos aconteceu o quê? Jornal apresentando reportagem, a Veja dando matéria, que ou não instigou a discussão sobre o tema estupro, que é perigoso. Diferente do caso dos autistas, onde mexeram com autistas, que não tem como se defender, falar, pô, eu não gostei do que você fez. Eu acho que o bom senso está nisso. Quer fazer piada, quer ser politicamente correto, faça. Mas faça com pessoas que possam te dar na cara. E assim, você falou do Rafinha Bastos, ele deu uma declaração que hoje em dia, para ser fotógrafo, basta ter uma câmera. E a gente sabe que não é bem assim. Por mais que exista a câmera digital hoje, tem muita gente que ainda não tira boas fotos. Para ser comediante, basta saber contar piada? Olha, eu vou falar para você, eu concordo com o Rafinha quando ele fala que para ser fotógrafo basta ter uma câmera, para você ser fotógrafo. Mas para você ser um profissional na fotografia, você precisa estudar. Você precisa pesquisar, ir atrás e se experimentar. Para ser humorista, basta você saber contar uma piada, mas ser um profissional do humor, é melhor você estudar bastante atrás. Porque o stand-up não é só contar uma anedota, eu contar uma piada em português. Tudo aquilo que eu falo, eu escrevi. Tudo aquilo que eu falo, eu observei. E existem várias técnicas do stand-up comedy que as pessoas não levam em conta. Por exemplo, tag, punch, setup, emotional tag, são termos e técnicas que a gente utiliza. Então, é claro que muitas pessoas não têm esse estudo, nem essa pesquisa, e fazem um bom stand-up comedy.
Infelizmente ainda a profissão de humorista no Brasil não é regulamentada pela lei, mas calma, isso vai acontecer. E assim, questão de cultura. Se diz que brasileiro não consome muita cultura, brasileiro não é ligado nisso, mas se a gente for analisar, alguns espetáculos culturais são um valor que teoricamente não se encaixaria no orçamento de alguns brasileiros. Você acredita que o governo tem que dar um incentivo, se já tem um incentivo? Ó, vou falar uma coisa, a gente que faz humor, a gente faz cultura e faz entretenimento. E eu acho que no entretenimento você tem todo o direito de cobrar aquilo que você acha que é o suficiente para pagar aquilo que eu estou te dando. Já a cultura em si popular, a cultura do teatro, o teatro experimental, o teatro clássico, música, o governo tem que incentivar. E existem mecanismos de leis de incentivo que forçam essa responsabilidade social. O problema é que no Brasil não existe uma cobrança desses órgãos no sentido de, então você vai fazer ingresso popular, então eu vou ter uma auditoria. Não existe isso. Então muitos produtores de má fé pegam leis de incentivo e recursos fiscais e cobram R$200 a entrada, R$300 a entrada, sendo que todo aquele projeto já está pago. A diferença que eu defendo dos humoristas é assim, a gente não tem leis de incentivo, a gente não tem apoio do governo, então tudo que a gente faz é dentro das nossas condições. A gente paga o técnico, a gente paga o teatro, a gente paga a divulgação. Né? Então é todo direito nosso ter o ressarcimento. Óbvio que quando uma pessoa está num ponto, que eu dou exemplo do Marco Luque, estourado, que faz teatro positivo a R$80. Está fazendo campanhas institucionais. É todo direito dele querer cobrar R$80 para que assistam ele. E nem por isso as pessoas deixam de ir. Claro que se ele tivesse como humorista um recurso de lei de incentivo, o que eu discordo para o humorista, porque a gente consegue botar muito mais público pagante do que um espetáculo de teatro hoje em dia, ele teria que fazer preços populares e auxiliar as pessoas. Mas do mesmo jeito, tem que lembrar que todo mundo de humor sempre joga num peixe urbano, entendeu? Para facilitar para a galera. Então a galera tem que pesquisar, buscar apoios, parceiros, e é por aí, vai. E assim, a gente está vendo também que tem muita gente fazendo piada boa aqui, brazuca e tal, mas também tem uma parcela dos humoristas que são influenciados pelo stand-up americano, assim. Sim. Qual a diferença entre o stand-up americano e o stand-up feito em brasileiro, ou não tem diferença? Cara, todos partem do mesmo princípio, da observação do cotidiano, né? Mas o stand-up brasileiro, eu digo que ele é um pouco mais ácido, mais sacana, que é coisa da nossa formação. A gente vive num país, faz piada de tudo. De tudo, e a gente é abençoado, velho. De tudo, faz piada. De tudo. E a gente faz piada de relações, de etnias, a gente não perde isso. Que eu acho que é uma beleza de ser brasileiro, entendeu, cara? Tudo bem, nosso país, como posso falar assim, você sendo afrodescendente, não, ainda existe um racismo velado. Existem os ignorantes que ainda são racistas, mas isso é uma parcela aquela galera que a gente não precisa nem bate nas costas e por trás. Mas tem aqueles racistas meio retardados. Esse a gente nem conta, porque eu não considero ser humano, então eu já deixo de lado. Mas assim, existe um racismo velado. Só que ao mesmo tempo no Brasil tem esse velado, mas tem uma grande parcela que está cagando se o cara é verde, amarelo, pintado de bolinha. O importante é a pessoa em si. Diferente dos Estados Unidos. Nos Estados Unidos você tem uma situação ainda como posso assim, confronto entre brancos e negros bem forte. Então existe alguma pé atrás. E eles são, claro, estão há 60 anos, 70 anos fazendo isso. Eles já estão em outras temáticas que a gente ainda não atingiu. Eu digo assim, tem muito humorista muito bom brasileiro, muito humorista muito bom americano, e todo mundo que faz humor nessa nova leva do stand-up, que o stand-up tem o quê? 10 anos no máximo, a gente, querendo ou não, foi influenciado pelos Estados Unidos. Foi da lá que a gente tomou exemplo para divulgar o nosso trabalho. Existem, obviamente, alguns humoristas que, infelizmente, fazem uma coisa que a gente abomina no stand-up comedy, que é copiar o texto do gringo, traduzir ele para português e fazer aqui. Uma versão do stand-up existe. americano. Esses não, eu não considero humoristas de stand-up. Esses, para mim, são um cover de stand-up comedy. Não dá para considerar eles da nossa classe, assim. E a gente identifica, porque a gente conhece o texto um do outro, né? E a gente está viajando sempre junto, então, o cara escreveu um texto novo, legal, você assiste, vai ver o show dele. Então a gente meio que sabe o que cada um fala sobre. Então, existem os bons e existem os ruins. Toda macieira tem a maçã podre, né? No ano passado, foi proibido de fazer piada com político. Acho que foi o ano passado. Que teve aqui, sim, que até teve a passeada no Rio de Janeiro. Sim, então, teve essa proibição de fazer piada com político.
Você considera isso aí censura? Isso é censura. Qualquer ato que te proíba de fazer algo é censura. Se a gente vive um país livre de expressão, que eu posso falar aquilo que eu penso e pagar pelaquilo que eu falar, ser responsabilidade juridicamente pelas coisas que eu falar, eu tenho liberdade total de expressão, está na Constituição. Por que eu não posso falar de político? Então eu não posso falar de gays. Então eu não posso falar de cachorro. Daqui a pouco eu não posso falar de nada. A função do humor é o quê? É instigar a discussão. Né? A gente fala às vezes de coisas sérias sorrindo. As pessoas riem, ao mesmo tempo passam e falam, putz, eu tô rindo disso, mas eu vivo nesta merda, entendeu, cara? Uhum. Então é censura pura, graças a Deus a passeata e a movimentação dos humoristas. Muitos se tocaram que aquilo era uma atitude ridícula. Sim. E voltaram atrás, né? Tem que falar mesmo. Nos Estados Unidos você vê programas Saturday Night Live, os caras xingando a Sarah Palin, falando que o Obama é burro. Isso em rede nacional. Tem que parar com isso. E a Sarah Palin fazendo ela com a Tina Fey, uma do lado da outra, fazendo Sarah Palin. Uhum. Tina Fey sacaneando e ela brincando. O político brasileiro tem que parar de ser paternalista, achar que ele é dono do mundo. Ele está lá trabalhando para mim. Então, se ele está trabalhando para mim, abaixa a bola e deixa eu brincar com você. Se ele achar ruim, vai me processo. Você acha que o caminho do stand-up mesmo é o teatro ou é para ir para a TV, como muitos comediantes a gente tem visto aí, um exemplo mesmo, a Dinê, tá na MTV e tudo. Você acredita que a TV é o caminho que o comediante tem que seguir? Cara, é o caminho natural das coisas. Eu acho que o stand-up começou nos barzinhos, depois transferiu para os teatros, agora está na TV, já tem muita gente no cinema, já tem vários projetos de cinema vindo aí com stand-up comedy. É o natural, é todas as mídias. É óbvio que o humorista estando numa TV, ele tem uma projeção maior, as pessoas sabem quem é. Até eu brinco, às vezes, com o próprio Danilo. Eu falo, porra, Danilo, você está na TV, conhecido no Brasil inteiro, e eu comecei a fazer stand-up antes de você. A primeira vez que o Danilo Gentili veio ao Curitiba, eu que trouxe ele. Parou ali na rodoviária, veio de São Paulo, veio de Santo André, não, São Bernardo que ele morava, de ônibus, desceu na rodoviária e se perdeu na rodoviária. Foi a primeira vez que o Danilo Gentili veio ao Curitiba. Ninguém sabia quem era. E eu já fazia stand-up. Então a TV dá essa amplitude, quem é você. É natural, acho que e saber, eu acho que só o humorista stand-up ele não pode se vender, ele tem que, se a gente é conhecido por ser mais irônico, mais ácido, mais sacana, não adianta ser tudo isso no palco, ir pra TV e querer ser um santo, entendeu? Aí perdeu a graça, né? Galera, o papo tá muito bom, a gente vai continuar aqui o papo com o Marcos aí, na próxima semana você acompanha o resto dessa entrevista, beleza?